Ei, enfermeiro, enfermeira, você vai tentar um mestrado em enfermagem da Federal do Piauí? Então fica aqui nesse vídeo, porque eu vou te ensinar a usar o edital ao seu favor, para você construir um projeto de pesquisa direcionado às exigências do edital. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Já vou te pedir para você me seguir aqui, ó. Ops, me seguir e conhecer. Eu sou a professora Carolyn, eu ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar e defendo que essa jornada rumo ao mestrado ela pode sim ser leve. Aqui não tem muito, sabe, esse mimimi, eu só peço de fato para você que mais uma vez curtir esse vídeo, deixar um comentáriozinho lá embaixo, ó, um coração, bota um coraçãozinho verde, fala assim, sou enfermeira, coloca aí, qual cidade você é do Piauí, para me entender. E a gente já vai direto para o assunto, não perde muito tempo não. E como a gente está falando do mestrado, o mestre mandou nas seleções são os editais. E é para isso que eu vou te dar o direcionamento agora, né? Nós vamos olhar, nós vamos olhar para o edital e eu vou te mostrar para onde você deve prestar atenção para a construção do teu projeto de pesquisa, tá? E como é que vocês podem utilizar esse edital para fazer isso de forma mais assertiva. Bora lá! Inicialmente, um dos pontos-chave para você ter cautela aqui dentro é que a gente tem um edital que é conjunto, né? Aqui a gente tem a matrícula, a seleção para mestrado e doutorado. Isso pode gerar uma confusão no processo de documentação, tá? Então esteja atento, marque o que é seu e não marque o que não é seu, para você ter uma distinção. Eu não vou fazer, a ideia desse vídeo não é fazer uma análise de edital, mas é responder exatamente aquela pergunta: como é que eu posso utilizar o edital para fazer o meu projeto de pesquisa? E a gente tem aqui, né, ó, arquivo 3, que é um documento que você vai colocar, que precisa estar lá de acordo com a etapa 2, conforme as orientações do item 3.2, etapa 2. É um elemento que você precisa entregar na hora que vai finalizar a sua inscrição. E lembrando, né, as inscrições aqui, elas vão acontecer pelo e-mail. Então, nada de deixar para fazer aí de última hora, vocês têm um tempo legal. Então, bora lá. 3. Aqui ele vem falando, né, sobre o processo de inscrição e ele vai trazer algumas questões relacionadas ao projeto de pesquisa. Aqui a gente tem a scanner, né? Eles escanearam, autografaram aqui, rubricaram o projeto, o edital, na verdade. Então aqui você tem a versão escaneada desse material e para isso a gente vai utilizar aqui esse marcador. Bora lá! Na verdade, eu não vou te mostrar esse material aqui, mas a gente vai falar sobre ele, que a gente está falando sobre projeto de pesquisa, né? Esteja atento ao quê? Bora lá. Os candidatos deverão enviar o projeto com 8 a 10 laudas. Não é isso aqui, tá? Olha o perigo, de 8 a 10 laudas. Por quê? Porque tem seleção que elimina o candidato se passar do número de páginas. Mas aqui vale lembrar, né, que os elementos pré-textuais e pós-textuais não serão contados. Ele não explica quais são os pós-textuais. Pode ser que lá no anexo ele explique, né? Porque pode ser que ele conte referência como pós-textual, a gente sabe que é pós. Pode ser que ele conte como textual. Mas bora lá. O projeto ele deve conter capa, título e número de inscrição, linha de pesquisa, 2 orientadores, introdução, objeto de estudo,
justificativa, referencial temático, metodologia, além dos dois pós. Essa é a estrutura. Não pode ter seu nome, né, ou qualquer marco sinal da sua identificação no projeto. Não inclui o projeto o termo, né, se você já tiver, que aí é uma forma de identificar. E ele traz outras questões, mas não é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai usar os critérios de avaliação. E aqui começa o nosso vídeo. Como é que você vai utilizar esses critérios de avaliação para desenvolver o seu projeto? Um projeto mais adequado e coerente para a seleção. Você vai olhar em cada um desses itens o que é que essa banca está exigindo de você. O que é que essa banca vai exigir de você no processo de escrita do projeto, no processo de avaliação do seu projeto. Olha só, execuibilidade. O que é uma execuibilidade? Significa que o teu projeto ele não pode ser gigante demais. Ele precisa caber dentro da proposta do programa. Eita, professora, e agora? Como é que eu faço isso? Entre lá no site do programa, busque dissertações que já foram defendidas no programa, entenda como é que acontecem essas dissertações, para você poder fazer. E vale lembrar, um projeto de mestrado não é um TCC de graduação. Um projeto de mestrado não é um projeto de pesquisa de tese para defender uma tese do doutorado. Então, a questão quando a gente vai olhar para um projeto de pesquisa de mestrado, tem que ter uma boa fundamentação teórica. Isso requer do candidato uma revisão bibliográfica ali, revisão de literatura, né? Vamos usar o termo adequado, uma revisão de literatura coerente, feita prudentemente, com método científico. E precisa ter ali uma coleta de dados. Isso o que é que requer de você? Que a tua pesquisa ela vai ter que ter momentos e etapas. Uma revisão estruturada para poder fundamentar o teu trabalho. Aí você vai fazer a aproximação do seu campo de estudo e na sequência você faz a coleta e a análise daqueles dados, que deve ser fundamentada em teoria de enfermagem, que você está indo para um mestrado, você não está indo para um TCC não, de graduação não, nem de especialização. Fundamenta essa teoria, essa análise a partir de uma teoria. Traz a teoria ali desde os começos do seu trabalho, tá? O teu trabalho, ele apresenta uma justificativa para realização real ou ele fica só no campo imaginético? Quando a gente fala assim, campo imaginético, é porque quem tá lendo subentende que ali tem a justificativa. Só que a banca, ela não vai entender subjetivamente. Ela quer objetivamente que você apresente a sua justificativa clara e nítida. Olha, o desenvolvimento dessa pesquisa justifica-se pela ABC. Qual é a sua justificativa social? Qual é a sua justificativa científica? Qual é a sua justificativa para desenvolver aquele tema dentro do programa? Por quê? Relevância, né? Você está apresentando a relevância do seu trabalho. Quando o seu trabalho estiver concluído, por que é que ele será relevante? Porque ele avançou um degrau no campo do conhecimento. É nesse item aqui que eles vão olhar para isso. Não é só execuibilidade, justiça e relevância do projeto para o vosso conhecimento. Ok, isso aqui cumpre. Não. É olhar cronograma, etapas de pesquisa, olhar para o texto e olhar. Aqui minha justificativa está nesse parágrafo, nesse. A minha relevância é isto, isto e isto, de forma clara. Aí a gente vem aqui, objeto de estudo e objetivos do estudo.
Quando ele fala objeto de estudo, é que você tenha conseguido desenvolver ali a tua problematização para chegar no teu objeto de estudo. O que é um objeto de estudo? É aquilo que você vai estudar. Desculpe. É porque eu só vendo mesmo assim um projeto para me dizer, ó, teu objeto de estudo é isso. É aquilo que você, é a substância, né? Filosoficamente, é a substância da tua pesquisa, do teu projeto. E objetivos do estudo. Os teus objetivos do estudo, quando ele traz aqui, ele não traz assim, ele apresentou o objetivo? Tá presente, não tá? Não só isso, mas os objetivos, eles também são execuíveis? Eles estão adequados à metodologia que você está propondo? É assim que se olha, tá, pessoal? Para os critérios de avaliação do edital. É assim que se utiliza eles, esse raciocínio crítico por trás. Então, muitas vezes a gente vê o aluno que ele escreve o projeto e ele não coloca o objetivo do projeto. E é legal ter minimamente um objetivo geral e nós que somos da área das ciências da saúde, enfermeiros e enfermeiras, os nossos projetos eles costumam ter minimamente ali um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Para quem não me conhece, né, eu sou enfermeira, mestre em enfermagem e atualmente doutoranda em enfermagem pela Federal de Pernambuco. E se você está nesse processo de construção, né, aqui do teu material para a seleção, você precisa desse olhar crítico que eu estou trazendo aqui do teu projeto. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para consultoria. Se você não quiser entrar pelo link, você pode ir lá no meu Instagram, @profa.caroline, e falar comigo lá que eu te respondo. Pelo direct mesmo, pelas mensagens lá, inbox, direct, DM, vários nomes, né? Vamos avançar? Qualidade e adequação do método de investigação. Quando a gente olha para o teu método de investigação, que é a metodologia, né? A gente tem que olhar para ele assim. Ele traz aqui, metodologicamente, autores que são de fato relevantes naquela área, que são referência para outros estudos. Outros estudos utilizam isso. Nós temos, por exemplo, né, as revisões de escopo. Quem é referência para a revisão de escopo? JBI. JBI, brasileiríssimo. JBI. JBI. Então, tu não vai fazer uma revisão de escopo e vai falar de um outro autor, se tem um autor que já é bem estabelecido, a não ser que você traga uma justificativa por trás. Só que até você descobrir isso, a nota que vem aqui para esse ponto não vai ser positiva, entende? Qualidade e adequação. Qualidade se refere a essa questão de ser algo que é evidente, que é bem utilizado, e adequação é os objetivos que você está propondo. É aqui em cima, né? Os objetivos que você está propondo, eles casam com o método, né? A adequação daqui, ó. Coerência entre o objeto, objetivos e método. O teu objeto de estudo precisa ser bem representado nos objetivos, tá? Capacidade de articulação, síntese e exposição das ideias e qualidade da redação. Sabe o que é isso aqui? Coerência, congruência, a gente traz coerência, coesão, concisão, síntese, capacidade sintética. É um texto claro, um texto bom de se ler. É um texto sem erros gramaticais. A gente tem tanta inteligência artificial e tem gente que ainda não aprendeu a utilizá-la. Eu sou uma. Não, mas as minhas inteligências artificiais arcaicas funcionam. PC, acho que o nome é Linguastou, é o que eu uso para fazer a correção. Linguastou. Línguas, T-O-O-L.
sequência lógica do texto, correção gramatical e ortográfica. Vai fazer a tua introdução? Olha para os parágrafos. Esse primeiro parágrafo, ele está falando sobre o quê? Aí você fala, esse primeiro parágrafo aqui, ele fala sobre isso, isso e isso. Este segundo fala sobre isso, mas não é para ler, é para você entender o que é que está dizendo ali. Certo? Tem lógica eu sair desse parágrafo e vim para esse? Tem. Não, tá ao inverso aí, acontece, né? Ajustar. Referências atuais e pertinentes ao tema. Referências atuais, vamos lá. Eu sempre recomendo assim, é uma fórmula, né? A fórmula. Introdução, justificativa, relevância, esses elementos pré-textuais ali, você precisa seguir uma regrinha, que a gente tem tipo uma regrinha que algumas revistas científicas, e eu trago para cá também, vai usar artigos nacionais e internacionais, referências publicadas ali de 3 a no máximo 5 anos dentro desse material. Vai utilizar outras referências, Ministério da Saúde, vai citar uma política, não tem como ter uma versão atualizada. E às vezes até tem. Vai utilizar esse material mais antigo, aí você utiliza. No entanto, no teu material ele tem que cumprir ali pelo mínimo, no máximo 30%. Ou seja, 70% tem que ser ali nos últimos 3, 5 anos. Quem foi que inventou isso eu não sei, mas eu acho bem legal. É uma forma da gente ter ali um equilíbrio. Aí lembra, você tá falando, a gente tá falando aqui com enfermeiros, né? Tem sempre que lembrar, porque eu faço análise de vários editais para vários. Você tá falando, né? Fazendo um texto, uma introdução à relevância sobre gravidez, né? Na adolescência, então não vai, cuidado para não trazer um texto de gravidez na maioridade. Como é que chama? Não tem, né? Não vai trazer um texto falando sobre outro tipo de gravidez. Traz relacionados ali, gravidez em adolescentes, gravidez em mulheres jovens, no máximo. Cuidado para não trazer um tema. Ah, tô falando aqui sobre qualidade de vida na maioridade. Aí tem lá um texto falando só sobre qualidade de vida em adultos e jovens. Tem que estar. Você também tem que fazer essa revisão final do texto, saber se não tem alguma coisa que está fugindo dali, daquele tema que é o tema que você não está discutindo. E a BNT. Muitas vezes a gente está nesse processo de escrita e a gente ainda vai precisar aprender a BNT. E aí surge a consultoria da professora Carolyn, que pode te ajudar nesse processo de construção, tá? A gente tem a consultoria, a gente fecha um pacote, eu te mando lá para você fazer sua pré-inscrição, aí eu vou te avaliar, saber se a gente vai conseguir te ajudar ou não, porque eu preciso entender teu prazo. E aí a gente faz a avaliação do material que já foi feito, né? Se já tiver sido feito, se não, a gente vê a viabilidade de conseguir desenvolver a tua proposta, né, dentro desse período. E eu falo desenvolver a tua proposta é desenvolver e te dar o direcionamento, não é você vai me pagar para mim fazer teu projeto, não. É importante lembrar disso, né? Importante. Mas é aquele apoio que os alunos saem do primeiro encontro dizendo assim, por exemplo, professora, eu adorei o encontro de hoje. Você alinhou todas as minhas ideias. Alinhou todas as minhas ideias. Bora avançar aqui para ver se tem mais algum detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para você nesse momento. Cuidado, gente. Olha, tô vendo aqui, né? Entrevista, a gente tem simulado de entrevista também, tá bom? É um valor simbólico e é bem acessível o simulado de entrevista e é uma experiência significante que a gente faz do lado de cá, é um simulado online, tá?
Aqui, que bom que ele traz aqui separado, né? Mas aqui eu acho que já é a documentação para matrícula. Então, esteja atento aos detalhes para não se errar aqui entre mestrado e doutorado. Principalmente quando são coisas diferentes, como a gente viu lá, o número de páginas, tá? Tá nesse processo de preparação para esse mestrado? Vai se preparar para esse mestrado? Quer se preparar do zero? A gente tem o guia para o mestrado. Dentro do guia para o mestrado, eu vou te ensinar a usar o edital, por exemplo, para preparar o seu currículo Lattes. Que aqui, se você for inteligente, você já pegou o gancho. Como é que faz para se preparar para esse mestrado? Com antecedência. É isso, gente. Olha, finalizando, procurando o botão. Finalizando, deixa eu ver se eu preparei um material para vocês. Eu vou deixar aqui abaixo, acho que não vai ter um roteiro. Finalizando. Gente, vai se preparar para esse mestrado? Precisa de ajuda no projeto de pesquisa? Pode procurar a professora Caroline. Avançou nas etapas, me procura com antecedência para ver quanto é que vale, quanto é que custa o simulado. Hoje, né, 4 de setembro, hoje um simulado ali com um tempo razoável custa R$ 130. A gente parcela em até 12 vezes. Então é um valor que, pela experiência, né, que você faz, você sai com mais confiança do simulado, entendendo o que é que de fato as seleções elas vão cobrar no momento de arguição, no momento que elas vão te questionar sobre o teu projeto. A gente faz um direcionamento para você conduzir melhor a sua apresentação. Então é um momento que é bem rico de experiência, tá? Me procura no meu Instagram, @profcarolyn. Lembre que essa jornada você não está mais sozinho. Vai se preparar para este edital no futuro aí. Entra para o grupo mestrado, tá? O link também vou deixar aqui abaixo. E não esquece de deixar aqui o teu gostei. Bye!